Edminho Pinheiro garante proposta oficial do Goiás para contar com um bom atacante do Atlético Mineiro na sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer não só os detalhes a respeito dessa história envolvendo o Ademir, essa proposta oficial do Verdão, e também colocando a história do Léo Senna no meio, envolvendo principalmente aquela sua venda, a segunda, que aconteceu ao Spezia da Itália na temporada de 2021, quanto é aproximadamente essa quantia do Verdão, que pode facilitar alguns eventuais negócios juntamente à equipe de Belo Horizonte. E um outro jogador que foi perguntado ao Edminho Pinheiro, o ótimo meio atacante, o Johan, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, Bragantino, nessa atual temporada um pouco encostado ali no Atlético Mineiro, já com algumas sondagens de equipes do Brasil, sem proposta oficial. O contrato ainda é curto, vou trazer aqui os detalhes sobre isso, qual o valor, por exemplo, salarial desses dois jogadores e se cabe dentro da realidade do Goiás um investimento maior, mais pesado nesses últimos dias até o início do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a inscrição de jogadores já se encerra no dia 4 de abril. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem tivemos o jogo entre Goiás e Anápolis, falei detalhadamente sobre essa partida, vou deixar o vídeo na tela final, fechado? Nessa próxima quinta-feira teremos vários jogos legais, tanto nas eliminatórias para a Eurocopa e também em amistosos internacionais, jogos de seleções nessa data FIFA, com uma partidaça entre Itália e Inglaterra. Na quinta-feira, uma vitória da Itália em casa está pagando 2,75 lá na Mania BetPix a cada real apostado, um empate 3,10 e uma vitória da Inglaterra fora 2,63. Teremos aí também Dinamarca e Finlândia, com uma vitória da Dinamarca pagando 1,30, um empate 4,50 e um triunfo da Finlândia R$12. Nos amistosos aqui, por exemplo, na América do Sul, teremos a Argentina enfrentando o Panamá. Uma vitória da Argentina em Buenos Aires pagando R$1 a cada real apostado, um empate 19 e uma vitória do Panamá 51 a cada real apostado. Todas essas cotações e também para o jogo do Goiás contra o Brasiliense na Copa Verde também, na quinta-feira, você encontra lá na Mania BetPix. Lembrando, você pode fazer o seu depósito a partir de R$1 e as apostas também nessa mesma quantia. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma tratativa ousada da direção do Goiás, que inclusive foi até aceita pela diretoria do Atlético Mineiro, envolvendo o atacante Ademir. 28 anos de idade, seu contrato no Atlético Mineiro vai até dezembro do ano que vem. O jogador precisa viver novos ares, quer jogar com maior frequência, dessa forma estava na lista de transferências do Atlético Mineiro, e essa confirmação do Edminho Pinheiro em entrevista à Rádio Band News de Goiânia ainda ontem, por parte ali das 1 hora da tarde, uma boa entrevista do Edminho, garantindo que existia naquele momento uma proposta oficial do Verdão para contar com um empréstimo do Ademir até o final da temporada, inclusive com o Goiás pagando 100% do seu salário, colocando a história do Léo Senna no meio desse assunto. E o Edminho Pinheiro garantiu que essa proposta junto ao Atlético Mineiro estava acertado com o clube, que além do Goiás e outros 6 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tinha a concorrência também do Los Angeles Galaxy, lá do futebol dos Estados Unidos. O Ademir será jogador do Bahia, então essa possibilidade dele se transferir para o Goiás, nesse momento está descartada, muito por conta da proposta em definitivo. Era a prioridade, no caso do Atlético Mineiro, essa venda do jogador na casa de 13 milhões de reais, já que ele tem aí 28 anos de idade, chegou gratuitamente, após a sua passagem no América Mineiro, e o Edminho Pinheiro garantindo essa confirmação, no caso, essa proposta oficial envolvendo o atacante Ademir. Uma pena não conseguir fechar essa situação, mas pelo menos buscando nomes de peso, jogadores caros, aproximadamente, segundo o portal Goal, o salário do Ademir gira na casa de mais ou menos 200 a 250 mil reais mensais. O Atlético, que pegou ele do América Mineiro lá na temporada de 2021, pagando aproximadamente 3 milhões de reais de luvas ao jogador, já que o seu contrato no Coelho havia se encerrado. Uma posição que é sim carente pelo lado do Goiás, principalmente a ponta direita, é onde faz esta função o atacante Ademir. Nessa atual temporada foram 6 partidas e no Brasileirão do ano passado conseguiu participar de mais jogos, somando no total durante toda a temporada 61 partidas, 8 gols marcados e 1 assistência. É sim um bom jogador, a questão principalmente envolveu a proposta de transferência. Como o Goiás não tem essa filosofia de comprar jogadores, aposta muito principalmente em uma pequena compensação financeira, geralmente até ali uns 400, 600 mil reais por um eventual empréstimo de algum jogador, e aí sim, arcando com 100% dos seus salários, já é um começo. Procura por jogadores melhores, mas que obviamente essa concorrência envolvendo 6 clubes só da Série A do Campeonato Brasileiro, alguns gigantes, como por exemplo o São Paulo e o Santos, interessados no seu futebol, e essa proposta oficial agora
do Bahia essa compra por 13 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei para vocês, é decepcionante por não conseguir contratar o atleta, mas segundo Edmilson Pinheiro, caso o jogador não fosse vendido ao Bahia ou ao Los Angeles Galaxy, aí sim seria emprestado para um clube aqui do futebol brasileiro, tendo preferência ao Goiás por conta dessa boa relação dele juntamente com o Sérgio Coelho, acho que é esse o nome do presidente do Atlético, e também essa dívida envolvendo o meia Léo Senna, que foi negociado com o Spezia na temporada de 2021. Quero saber a sua opinião sobre o Ademir. Ele costuma fazer mais uma função como ponta direita, então a gente pode observar e esperar nos próximos dias algum movimento da direção do Goiás procurando um jogador principalmente nessa posição, ponta direita, já que pelo lado esquerdo, de preferência, já temos aí o Vinícius, o Diego Gonçalves e também o Alisson que fazem essa função. Se nessa posição de ponta direita, principalmente jogador de velocidade pelas beiradas, de fato vai se enxergar um jogador de peso, ao menos é o que a gente espera, para essa posição, assim também como no meio de campo, pelo menos mais um jogador de armação, de criação de jogadas, um bom investimento necessário, inclusive para a Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ponto também que é importante a gente ressaltar, que a janela de transferência aqui no Brasil se encerra no próximo dia 4 de abril. Então o Goiás tem aí aproximadamente mais 14 dias para o registro de jogadores. A partir desse momento até o comecinho do mês de junho, se eu não estiver enganado, o Goiás pode fazer inscrições dentro desse período posterior por apenas 3 atletas que estejam desde dia 4 de abril anteriormente a isso, livres no mercado. Aí sim, depois que a janela de transferência se encerrar, o Goiás só pode contratar jogadores que já estiveram livres no mercado antes desse período de fechamento. É um pouco confuso, a janela de transferência aqui no Brasil acaba causando um pouco de polêmica, já que antes não tinha esse período máximo de inscrição de jogadores. Então o Goiás precisa se atentar e contratar pelo menos aí que eu vejo das posições carentes nesse momento, principalmente um meia atacante, aquele famoso camisa 10, um jogador pelas beiradas, dá aí uma opção para o Guto Ferreira, pelo menos 2 atletas nessa posição de maior velocidade, um outro zagueiro que atue pelo lado esquerdo do campo, ajudar na composição do elenco, e mais um lateral direito. Em relação, por exemplo, a essas alternativas no mercado da bola para a região de meia atacante, jogador de criação de jogadas, o outro nome que foi respondido pelo Edmilson Pinheiro na sua entrevista ontem à Rádio Band News de Goiânia é em relação ao Johan, aquele mesmo revelado nas categorias de base da Chapecoense, 29 anos de idade, assim como o Ademir atualmente defende o Atlético Mineiro, 13 partidas na atual temporada, com 1 gol marcado e também outra assistência. O seu contrato se encerra no final da temporada. Já houve também, inclusive, algumas sondagens em relação ao seu nome, tanto ao Corinthians, ao Santos também, já que o atleta não vem sendo tão aproveitado nessa atual temporada. Após voltar de empréstimo do Bragantino, ele fez até aqui 5 partidas apenas como titular. Jogador que, segundo o Edmilson Pinheiro, ao ser questionado, algumas especulações envolvendo o seu nome, garantiu que nunca houve uma procura por parte do Goiás. O Edmilson descartou por completo o nome do Johan, que nesse momento seria sim uma alternativa interessante para o maior do Centro-Oeste. Como eu falei para vocês, mesmo não sendo tão bem aproveitado por lá, ele garantiu que, segundo informações da ESPN, o Johan foi oferecido ao Corinthians nessa atual temporada, que não se empolgou muito com o nome, não levando as negociações adiante. Por conta desse seu contrato próximo do vencimento, a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E outra questão também, o Santos na temporada passada, quando consultou o Atlético Mineiro com o interesse de contratar o Johan, apenas aceitaria naquela ocasião uma quantia de aproximadamente 6 milhões de reais. Como o tempo vai se passando, já estamos aí próximo do mês de abril, a tendência é que o Atlético libere o jogador por uma quantia muito inferior, já que pode perder ele a partir do dia 1º de julho, assinando o contrato gratuitamente. Eu não tenho certeza qual é o valor do seu salário, vou até tentar achar aqui, como ele no ano passado estava passando, sendo emprestado, melhor dizendo, para o Bragantino, acredito receber algo próximo dos 300 ou 400 mil reais, não deve ser nenhum absurdo, muito por conta da sua boa qualidade, já definiu inclusive o Palmeiras, possivelmente nessa casa de 300 mil. O Goiás tem sim condições de fazer investimentos dentro desse patamar, já que a partir do mês de abril, com a receita da Rede Globo envolvendo os direitos de transmissões no Campeonato Brasileiro, o Goiás tem uma grana maior. Inclusive já tem uma reserva, pelo menos mínima, financeira, para, como foi no caso nesse começo de 2023, entretanto, vendo as movimentações, oferecimento, por exemplo, de um salário próximo de 200 a 250 mil reais para o Campaz, aquele meia ex-Grêmio, o colombiano, as movimentações, por exemplo, no caso do Ademir também, outro jogador
na parte ofensiva, né, o Goiás topava um empréstimo pagando 100% dos seus salários, que era mais ou menos na casa de R$200 mil, então pelo menos eu estou esperançoso, imaginando ali um movimento da direção esmeraldina da contratação de 2 jogadores mais caros, mais pesados até o início do Campeonato Brasileiro, a tendência que seja pelo menos os maiores investimentos em um meio atacante e também um jogador pelas beiradas de um investimento próximo a isso, 150 até 200, por que não, R$250 mil, um elenco que precisa sim de melhorias até o início do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Johan, um nome assim, descartado pelo Edmir, mas quando é diretor de futebol, os caras que lidam, né, com futebol, geralmente eles costumam descartar qualquer tipo de nome. Acho que seria sim uma boa opção para o Goiás ficar de olho, atento, porque não, alguma sobra aí dentro do mercado da bola ajudaria demais esse elenco do Goiás, principalmente nessa região de criação. O Johan também, que geralmente ele costuma cair um pouco mais pelos lados, né? Não é só aquele meio atacante centralizado, já fez mais essa função principalmente em 2021 com a camisa do Atlético Mineiro, naquela boa Série A do Galo, né? E na temporada, por exemplo, do ano passado, com a camisa do Bragantino, ele caiu um pouco mais pelo lado esquerdo. Tem uma boa finalização de fora da área, também boas cobranças de escanteios, acho que poderia ser uma alternativa, ainda é jovem, né? Tentando recuperar o seu espaço no futebol brasileiro, jogador revelado nas categorias de base ali da Chapecoense, né, quando estreou no profissional em 2014. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre quais posições o Verdão precisa se reforçar dentro obviamente, do limite, né, financeiro de mais ou menos R$3 milhões, a folha salarial do Verdão para essa disputa da primeira divisão, quais investimentos pontuais para o técnico Guto Ferreira até o início da Série A. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e também o nosso Instagram, @GoiásNews1943, e o link da Mania Bet está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!